A mudança de sexo agora pode ser feita a partir dos 18 anos. Fica no vídeo que eu vou analisar com você a resolução do Conselho Federal de Medicina. Vamos lá. O Conselho Federal de Medicina editou uma resolução que autoriza o procedimento de mudança de sexo para pessoas a partir dos 18 anos. Vendo isso nos jornais, em vários sites que divulgaram isso agora no início do ano, eu resolvi pegar a resolução, estudar e agora vou passar para vocês ponto a ponto do que se trata. Sempre numa abordagem não jurídica, para que todo mundo consiga entender bem o vídeo. Vamos lá? Conselho Federal de Medicina, Resolução 2265 de 2019. Aqui eu já quero começar dizendo uma coisa, as decisões, resoluções de conselhos de classes são publicadas no Diário Oficial também. E tem validade, tem cumprimento obrigatório para todos os integrantes daquele conselho de classe, tá? A resolução é de 2019, mas só foi publicada no Diário Oficial em 2020, por isso as notícias agora no início de 2020. Vamos lá? Inicialmente, a resolução contextualiza o tema que vai ser abordado. Então eles colocam, considerando a competência normativa do Conselho, ou seja, a gente tem autoridade para poder fazer essa resolução, considerando a portaria do Ministério Público tal, considerando, a gente decide que isso é um modelo padrão, tá? Diversas normas e resoluções seguem esse modelo. Considerando tudo isso, a gente decide que. E aí começa a resolução em si. Vamos lá. Vamos começar, pessoal, pela definição. Compreende-se por transgênero a incongruência de gênero, a não paridade entre a identidade de gênero e o sexo de nascimento. Inclui-se nesse grupo transexuais, travestis e outras expressões identitárias relacionadas à diversidade do gênero. Aqui ele quer definir os termos. Ele vai relatando aqui, eu vou falar para vocês cada termo. Então, travesti, o que é homem transexual, mulher transexual, ele define para que fique claro para todo mundo e as pessoas possam usar adequadamente, corretamente as palavras. Mas vamos lá. Considera-se identidade de gênero o reconhecimento de cada pessoa sobre o seu próprio gênero. Outro, considera-se homens transexuais, aqueles nascidos com sexo feminino que se identificam como homem. Consideram-se mulheres transexuais, aquelas nascidas com sexo masculino que se identificam como mulher. Repare que no próprio texto eles já usam a palavra com o novo sexo da pessoa. Então, consideram-se mulheres transexuais aquelas, tá no sexo feminino, nascidas com sexo masculino. Então já mostra que existe toda uma ideologia e uma condução, uma forma de condução dessa resolução, tá? Vamos lá. Considera-se travesti a pessoa que nasceu com outro sexo, identifica-se e apresenta-se fenotipicamente no outro gênero, mas aceita sua genitália. Considera-se afirmação de gênero o procedimento terapêutico multidisciplinar para a pessoa que necessita adequar seu corpo à sua identidade de gênero por meio de hormonioterapia e ou cirurgias. E aí, vamos continuar com a resolução. Aí eu já quero chegar num tópico aqui, que é a primeira vez em que é citado uma coisa que a gente não entende bem, a gente que não é da área da saúde não entende bem. Vamos lá. Ele fala sobre projeto terapêutico singular, PTS, tá? O que é isso? Aqui nessa resolução não explica, mas existe um anexo que explica o que esse projeto é. Esse projeto na verdade, um plano, é um projeto de mudança de sexo do início ao fim, que vai desde a questão psiquiátrica, tratamento psicológico, até as questões de endocrinologista, cirurgião, tudo. Então, para a pessoa fazer a mudança de sexo,
É preciso que haja um plano complexo, interdisciplinar, envolvendo diversos profissionais que vão traçar o roteiro que vai ser seguido para que se chegue ao final à conclusão, a cirurgia, né, de mudança, e continua depois também com acompanhamento psicológico, tá? E aí, seguindo, a atenção médica especializada para o cuidado ao transgênero deve ser composta por equipe mínima formada por pediatra, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista e cirurgião plástico, sem prejuízo de outras especialidades médicas que atendam à necessidade do projeto terapêutico singular. E aí você que viu a notícia, eu, por exemplo, vi a notícia na internet falando que a idade mínima era 18 anos. E aí você pega esse artigo aqui, que não foi citado em nenhuma reportagem, e fala que pediatra. Equipe mínima formada por pediatra em caso de pacientes com até 18 anos de idade. Você fala assim, mas não é para maior de idade, maior de 18 anos, por que tem que ter pediatra? Aí você já acha meio estranho isso daqui. E aí, pessoal, lá no anexo que eu falei, que é o tal projeto, né? É o plano que vai ser seguido, tem no final também falando o seguinte: a assistência disponibilizada para crianças e adolescentes deverá ser articulada com as escolas e também com as instituições de acolhimento, quando for o caso, considerando a importante dimensão desses serviços no desenvolvimento infantil. Mais uma vez, não é para maior de idade? Por que está envolvendo criança, pediatra, escola? Então, pessoal, o que acontece? A cirurgia é para maior de idade, mas o projeto terapêutico singular, não. Então, você pode ter uma criança que já vem desde 8 anos de idade, por exemplo, com todo um acompanhamento médico para fazer a cirurgia aos 18 anos. Então, a definição, a criança já vai crescer sofrendo toda essa questão hormonal, porque existe aqui a hormonioterapia, tá? Toda a questão psiquiátrica, psicológica, ali já desde criança, para conduzir essa pessoa aos 18 anos fazer a cirurgia. Então, se muita gente se espantou e se revoltou com essa mudança de idade para 18 anos, é porque não leu a resolução, porque é muito pior. Isso já vai ser aplicado a crianças, não a cirurgia, mas todo o projeto terapêutico singular. Vão pegar uma criança e começar a fazer um acompanhamento médico nessa criança, para que quando ela chegue aos 18 anos, ela faça a mudança de sexo. Mas aí ela já sofreu tanta influência hormonal, psicológica, é tanta coisa que já não vai ser uma coisa natural. E aí a gente tem que chamar atenção para isso, se esse tipo de projeto, projeto singular, como é que é chamado aqui? Projeto terapêutico singular deveria ser aplicado também para crianças, ou só a partir da fase adulta. Porque não tem como isso não influenciar uma criança, no desenvolvimento da criança. Mas vamos seguir. Seguir na resolução. Outro ponto. Na atenção médica especializada ao transgênero, é vedado o início da hormonioterapia cruzada antes dos 16 anos. Então vamos lá naquela hipótese. Você tem uma criança de 8 anos de idade que já tem o seu projeto terapêutico singular, que já vem sendo conduzida para isso. Com os 16 anos já começa a questão do hormônio. E aí aos 18 faz a cirurgia. Parágrafo 1º. As crianças ou adolescentes transgêneros, ou seja, aceita-se a ideia de que uma criança já é transgênero. Crianças ou adolescentes transgêneros em estágio de desenvolvimento puberal, pré-púbere,
devem ser acompanhados pela equipe multiprofissional e interdisciplinar sem nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica. Ok, mas o projeto terapêutico singular não é só a questão hormonal e cirúrgica, não é só o cirurgião e o endocrinologista. O próprio projeto terapêutico fala que é uma série de médicos, de assistentes sociais para poder conduzir essa situação. Mas uma criança de 6 anos já pode ser considerada transgênero? Então, aqui pela resolução, eles retardam a cirurgia, mas já vem fazendo um acompanhamento e uma preparação desde cedo. Vamos lá, seguir mais alguns pontos aqui. Aqui está o trecho da proibição em si. A atenção médica especializada ao transgênero é vedada a realização de procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero antes dos 18 anos de idade, tá? Na atenção médica especializada ao transgênero, os procedimentos clínicos e cirúrgicos descritos nessa resolução somente poderão ser realizados a partir da assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido e, no caso de menores de 18 anos, também o termo de assentimento. Ou seja, a pessoa tem que ser esclarecida dos riscos e, no caso de menores de idade, os pais têm que consentir isso também. E isso aqui só confirma que o projeto terapêutico singular ele é aplicado sim para crianças, para menores de 18 anos, o que inclui crianças. Por isso, exige-se a autorização dos pais. Ok, pessoal? Então, a notícia que foi divulgada sobre a idade para mudança de sexo é muito mais grave do que isso, porque nenhuma delas, o Globo, Folha, o UOL, nenhuma delas abordou o projeto terapêutico singular, que é um plano, um planejamento, é um direcionamento do que fazer para se alcançar a mudança de sexo. E esse projeto pode ser feito desde criança. Por isso, a inclusão de pediatras na resolução e, por isso, a inclusão da necessidade de autorização dos pais, também descrita aqui na resolução. Tá bom, pessoal? Um abraço, espero que todo mundo tenha compreendido. Eu fiz uma abordagem aqui não jurídica para alcançar todo mundo e a gente ficar ciente do que se trata exatamente essa resolução. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!